Olá pessoal, eu sou Rodrigo Fernandes e você está a bordo do Café 1 TV, um programa falando de mercado, desenvolvimento de marca e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. E no programa de hoje nós vamos falar de uma das indústrias mais importantes do mundo que está presente no nosso dia a dia, que é a indústria farmacêutica. As tecnologias têm mudado muito ao longo dos anos e todos os dias novas moléculas elas são desenvolvidas, dando mais conforto, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. E além disso, o mercado farmacêutico ele influencia a medicina, gera milhares de empregos e tem uma extensa cadeia de produção e distribuição. E para falar sobre tudo isso e as possibilidades desse mercado, nós convidamos o Alexandre França. O Alexandre ele é CEO da Med Química. A Med Química está presente em todo o país e ela tem a sua sede em Juiz de Fora, que fica em Minas Gerais. E hoje ela atua na linha hospitalar, na linha de genéricos e muitas outras coisas que nós vamos conversar hoje. Atualmente, ela recentemente passou a integrar o grupo Lupin, que é a quinta maior empresa de genéricos dos Estados Unidos e tem uma participação relevante também no mercado brasileiro. E tudo isso você acompanha agora, mas não antes de escutar Matheus Terra, dando um giro, um panorama do setor. É com você, Matheus. O mercado de indústria farmacêutica globalmente gira 1,5 trilhões de dólares. É um dos mercados que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Com isso, contribui muito para o avanço da ciência. Cerca de 15 a 20% de toda a receita do setor das indústrias farmacêuticas é direcionada para P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, dando um total de 200 bilhões de dólares no mundo. No Brasil, o setor de indústrias farmacêuticas gira 130 bilhões de reais. E o gasto com saúde do povo brasileiro é de 8% do PIB, 600 bilhões de reais. O Ocidente está passando por uma tendência de envelhecimento populacional. Por isso, os gastos com saúde e com os medicamentos têm aumentado muito. No mundo inteiro, cerca de 8 trilhões de dólares são gastos com saúde e com medicamentos. O convidado de hoje, Alexandre França, vai falar disso e muito mais com a gente. Falar um panorama do setor, falar sobre a empresa Med Química. Por isso, fique com a gente que vai ser top o programa. Olá pessoal, bem-vindos a bordo de mais um episódio do Café 1 TV. Você sabe, é um prazer ter vocês em nossa companhia, porque a gente preza muito pela sua companhia. Então toda semana, vocês sabem, tem um episódio inédito aqui no canal Marketing também, no BB Play. Bom, e o episódio de hoje, vocês já sabem, a gente vai falar da indústria farmacêutica. Estamos aqui com um convidado da Med Química, o CEO, o Alexandre França. E a gente vai conversar hoje sobre vários níveis diferentes da indústria farmacêutica, né? Tanto para quem quer fazer investimento, para quem é do mercado de distribuição, varejo, farmácia, para quem é industrial e para quem também é consumidor, né? A indústria farmacêutica é uma indústria que impacta, vocês sabem, vários nichos diferentes. E a gente sabe que é uma das 7 maiores indústrias do mundo, né? Por isso que eu queria começar já dando as boas-vindas aí ao nosso convidado, o Alexandre. Agradecer por você estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Matheus. Já há tempo que a gente queria receber, né, o Alexandre. A gente estava tentando ajustar as agendas, porque afinal de contas, ou ele está em Juiz de Fora, ou ele está no Rio, ou está em São Paulo. A vida de executivo não é fácil, né, Alexandre? Na verdade, mais culpa minha, né? Eu peço aqui desculpas a vocês. Também estava morrendo de vontade de vir aqui bater um papo com vocês. Estamos firmes e fortes para falar do setor farmacêutico, que além de ser o setor que eu trabalho, é um setor que eu sou completamente apaixonado. Então, a gente pode falar tranquilamente sobre todos os assuntos, porque isso para mim me dá um prazer muito grande. E é um setor pouco conhecido assim, pelo público em geral, né? Assim, existe um desconhecimento muito grande. Então, eu queria até começar com você falando um pouco da indústria farmacêutica. Como que é esse setor no Brasil? É bem pulverizado, não é concentrado? Pode dar um panorama do setor? Claro, o setor farmacêutico brasileiro é um setor super tradicional, mas como você falou, as pessoas conhecem na sua grande parte superficialmente, né? É um setor que tem mais de 1.000 empresas, né? Entre empresas nacionais e multinacionais. As grandes empresas brasileiras hoje são as que dominam o mercado, muito em função, em função do medicamento genéricos, que é um segmento novo. Na verdade, ele é um segmento que tem cerca de 30 anos, né? Mas ele permitiu com que as empresas brasileiras
crescessem numa velocidade maior do que as multinacionais e também permitiu um maior acesso à população, né? O medicamento genérico, pela característica de ter um preço inferior ao inovador, ao original, isso você consegue trazer uma parcela da população que anteriormente não tinha tanto acesso a medicamento, né? É uma indústria que eu costumo dizer, o carro da indústria farmacêutica, ele não tem marcha ré, né? Ele não sabe andar para trás. Se a gente pega Olha aí. um histórico, é verdade, se a gente pega um histórico... Bom, eu estou na indústria farmacêutica há 30 anos. Eu nunca vi o mercado andar para trás. O carro nunca andou para trás. Nem em 2016, naquela Não. Né? Eu costumo dizer que quando o Brasil vai mal, a indústria farmacêutica vai bem. E quando o Brasil vai bem, a indústria farmacêutica vai muito bem. Mas, Alexandre, de repente, a gente vai abordar por que a indústria farmacêutica ela é tão sólida, né? Não só porque é uma indústria que acaba desenvolvendo novas moléculas também a cada mês que passa, existe muita pesquisa e desenvolvimento, de repente é a indústria que faz mais pesquisa e desenvolvimento no mundo, de repente é a indústria farmacêutica. Mas a indústria farmacêutica também tem uma atualização anual de preço que ela é já prevista em legislação. Então, uma vez por ano, vocês conseguem atualizar os valores dos medicamentos, né? Seja genéricos ou os de referência, que são os de marca. Isso ajuda um pouco também a dar estabilidade nessa indústria? Na verdade, mais ou menos, Rodrigo, porque o setor farmacêutico ele é o único setor privado que tem preço controlado. Você pode falar de combustíveis, mas o setor de combustíveis ele é misto, né? O setor farmacêutico ele tem o preço controlado, a gente pode aumentar uma vez por ano, todo o 1º de abril, que não é mentira. Por que escolheram o 1º de abril para aumentar? Deve ser país da piada pronta, né? Deve ser. Enfim, na verdade, não necessariamente esse aumento anual ele repõe todas as perdas que houve no ano anterior. Há anos, sim, que há essa reposição e há anos que não. Porque, por exemplo, o que é controlado? É o setor da indústria farmacêutica. Então, eu não posso aumentar o meu medicamento acima do determinado pelo governo e não posso aumentar fora o mês de abril. Agora, o setor de plásticos que faz embalagem, o setor de alumínio que faz o blister, ele pode aumentar acima do que o governo me autorizou. Impacta seu medicamento que Exatamente, vai usar a embalagem. Né? Você tem medicamentos, às vezes, que a embalagem pode representar até 1/3 do preço, da composição de preço. Quer dizer... E aí, se acontece, não sei, uma crise mundial de petróleo que impacta o plástico e o preço sobe 100%, isso impacta. E quem que define essa formação de preço? Essa formação de preço ela é determinada por órgãos do governo. Você tem a Câmara de Medicamentos, você tem o Ministério da Fazenda, você tem o Ministério da Saúde. Tem uma fórmula que envolve produtividade, envolve custo, envolve a variação do dólar, né? Tem uma série de fatores. A indústria farmacêutica ela participa dessa discussão como fornecedora de informações, não como decisiva, né? Mas é uma fórmula, uma formulação desenvolvida pelo governo para determinar na pandemia, depois da pandemia, teve muitos países que medicamentos essenciais para aquele momento, eles preferiram dar prioridade para o próprio país, que é uma coisa, né, normal de se acontecer. A gente viu problemas com respiradores, enfim, e também outros tipos de medicamentos. Quando acontece isso, como que faz se você não pode subir o preço e teve uma quebra nas cadeias produtivas globais que impactou muito o preço? Como que faz? Na verdade, assim como vários setores, o setor farmacêutico está muito globalizado, né, Matheus? Muito globalizado. Eu não consigo te dar exatamente um percentual, mas hoje quem domina a produção de matéria-prima farmacêutica são 2 países, Índia e China. Basicamente, esses caras produzem matéria-prima para o mundo inteiro, para o setor farmacêutico. E é óbvio que em situações excepcionais como a pandemia, é natural que os países tenham políticas locais de proteção. Agora, a coisa está globalizada. Eu acho que tudo faz parte de uma grande negociação. Enfim, é você entender quais são os stakeholders, né, quais são os caras que estão envolvidos nesse processo, e você sempre tentar se antecipar. Eu acho que o grande lance
de uma empresa bem-sucedida em qualquer setor é você conseguir ler o cenário que está se desenhando, para você ser proativo e não reativo, né? Então, um exemplo, falando da pandemia, houve situações que nitidamente vinha uma segunda onda de Covid, não lembro o nome do vírus, da variação que ia ter lá. Então, você poderia, tanto governos como, às vezes, setores privados, sabiam dessa tendência e poderiam se antecipar em compras. E muitas vezes acaba deixando para a crise se instalar e aí você vai tentar buscar lá fora. Fica muito complicado, né? Eu trabalhei numa empresa que era uma das maiores fornecedoras de relaxantes neuromusculares, que são usados para intubação. Só que esses produtos eram feitos numa única fábrica na Itália. E isso você aplica tanto ao setor privado quanto ao governo. Isso mostrou uma certa necessidade dos países também fortalecerem a indústria nacional, porque quando você está tratando de produtos que são essenciais para a vida, como medicamentos, principalmente medicamentos sensíveis, como esse para pessoas entubadas, é importante ter uma parcela. Você acha que é importante a indústria nacional se fortalecer nessas coisas essenciais para caso de uma emergência global? Ou você acha que não, tem que fundamental você ter políticas de governo, né, de Estado, melhor ainda, que você tenha assim, políticas que determinem, incentivem e desenvolvam produção de matéria-prima, estudos clínicos, é muito importante. Estudo na Amazônia para ver... Exatamente, você vê, o Brasil, a gente tem um jardinzinho chamado Amazônia, né? O Brasil tem um potencial absurdo para medicamentos fitoterápicos. E hoje ele não está entre os maiores países de fitoterápicos, não faz sentido. Você tem a Alemanha, é um mercado de fitoterápico muito maior que o Brasil. Qual é a floresta que a Alemanha tem? Aqui não existe uma política clara de incentivo de pesquisas, desenvolvimento de medicamentos. Mas, Alexandre, essas pesquisas e desenvolvimento da indústria farmacêutica, elas geralmente acontecem com o bolso próprio da indústria, né? Então, você, por exemplo, a indústria que o Alexandre ele é CEO é a Medquímica, uma indústria que está localizada em Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora. Correto. Hoje faz parte de um grupo maior chamado o grupo Lupin. É um grupo indiano, é um dos maiores grupos farmacêuticos indianos. É o 8º maior grupo do mundo, não é isso, Lupin? O 8º maior. Ele está o 8º maior produtor de genérico no mundo e nos Estados Unidos é o 3º maior grupo de genérico. Caramba. E o mercado americano é parrudo. Caramba. É parrudo. Mas eu queria saber de você o seguinte, quem atua no mercado de genérico, né, geralmente está pegando uma patente que foi desenvolvida por algum outro laboratório que expirou o prazo legal deles poderem explorar comercialmente aquela patente, né? E depois disso você consegue fazer ali os testes de bioequivalência, biodisponibilidade e desenvolver uma molécula nova, a mesma molécula. Correto. Né? Mas o que eu queria saber de você é o seguinte, você como gestor, como é que vocês fazem a escolha estratégica dessas moléculas, né, desses princípios ativos para saber qual que você vai trabalhar? A dipirona é vantagem a gente trabalhar, não vou trabalhar com aquela outra medicação porque não vale a pena. Como é que você escolhe isso? Vamos lá, do macro por micro. Primeiro, uma indústria farmacêutica, eu vou dividir de maneira bem geral. Uma indústria farmacêutica ou ela é inovadora ou é copiadora. Né? E não tem demérito em nenhuma das duas coisas. São praças diferentes. Exatamente, são objetivos diferentes. Então você tem, qual é a empresa inovadora? A empresa inovadora é aquela que gasta tempo e fortunas para descobrir uma molécula nova, que ainda não existe, para uma doença que já existe. Todas né? as grandes, Johnson, são de um modo geral, são inovadoras. A Novartis, todas as grandes são. E hoje você tem, que a gente pode chamar, no termos mais popular, você tem boutiques de inovação, né? Porque você pesquisar medicamento é muito caro. Então, às vezes, antigamente, no passado, as grandes farmacêuticas concentravam a inovação. Hoje, muitas desses grupos de cientistas que trabalhavam nessas grandes empresas saíram e formaram laboratórios, boutiques, que vendem a descoberta para essa empresa inovadora. Eles entram numa área muito específica. Exatamente. Por exemplo, eles estão entrando... eu vou pesquisar só para oncologia. Câncer de colo do útero, exatamente, por exemplo. Exatamente. O cara só pesquisa nisso e se dedica anos e anos. Essas são as inovadoras. E você tem as empresas copiadoras, que é a Lupin,
que, como eu falei, não tem demérito nenhum. A Lupin é uma tremenda copiadora, ela faz com qualidade e rapidez, quando a patente está expirada e é permitido você Gera fazer mais a cópia. eficiência para o mercado. Exatamente. Qual é Gera o acessibilidade. serviço da copiadora? Eu aumento a acessibilidade dos medicamentos. Democratiza. Claro, porque se eu sou um inovador, eu tenho 1, 2 fábricas produzindo aquele medicamento. A partir do momento que venceu a patente, eu tenho 3, 4 copiadoras, eu aumentei potencialmente os locais de fabricação daquele mesmo medicamento. Então, se antes eu atendia 100 pessoas, eu posso atender 1000. Isso Da capilaridade, né? Exatamente. Acaba deixando mais barato também, né? Acaba deixando mais barato. Até porque, no caso do Brasil, a lei do genérico, ela obriga o medicamento a ser cerca de 35% mais barato que o referência. Eu queria até entrar nessa questão que você está falando agora, sobre a questão de preço e bioqualidade também dos insumos. Mas a gente vai ter que chamar um intervalo rapidinho. A gente Vamos volta. lá. Então não sai daí, porque a gente já está de volta com Alexandre França. Hoje em dia, as empresas querem fazer negócios com parceiros que sejam sustentáveis, que tenham sua matriz energética certificada. O Grupo Quanta te fornece energia limpa, com selo verde e um certificado internacional para você usar nas suas negociações. Agora ficou fácil crescer seu negócio, porque além do selo verde e do certificado internacional, a nossa energia elétrica chega a ser 30% mais barata do que a convencional. E sabe quanto isso tudo custa? Nada! No Grupo Quanta você contrata tudo a custo zero e ainda recebe uma assistência personalizada para cada caso. Tá esperando o quê? Entre em contato agora e garanta essa oferta imperdível. Estamos de volta com Alexandre França, CEO da Med Química. E a gente aqui no bloco anterior já vinha abordando um tema relevante, que é sobre precificação, não precificação comercial, mas o preço também de custo dessas medicações, né? E uma coisa que também é uma pergunta muito recorrente de quem consome, de quem vende, de quem distribui e de quem fabrica, né? Quem fabrica não, porque já sabe como é que funciona. Mas qual que é a diferença de, às vezes, uma medicação, você pega um antibiótico que custa R$400 e você tem, às vezes, a mesma molécula ou o mesmo princípio ativo sendo vendido por algum outro laboratório que chega a ser 15% do valor. É a mesma coisa. Quando lançou o genérico, o governo fez uma campanha mostrando que era tudo igual. Tem alguma diferença? Na verdade, não tem que ter diferença, tá? Pela legislação, pelas regras de qualidade da Anvisa, tanto o medicamento de referência quanto o medicamento genérico, eles têm que ser rigorosamente iguais. A gente tem basicamente 3 tipos de medicamentos no Brasil. O referência, que nada mais é do que o primeiro, é quem inovou, né? Quem era o dono da patente. Aí você tem o similar. O que é o similar? O similar, ele nada mais é do que uma cópia com marca comercial, né? Então, eu posso ter um medicamento chamado Mateus e o Rodrigo lançou um medicamento com o nome Rodrigo, mas os dois têm o mesmo princípio ativo. Você é o similar e você é o referência. E aí tem o genérico, que não tem marca comercial, ele tem o nome do princípio ativo. Pode ser um paracetamol, pode ser um diclofenaco, ele vai se chamar diclofenaco. Esse é o genérico. O genérico, por lei, tem que custar 35% mais barato que o seu medicamento, que é o inovador. Você não. Você que é o similar, você pode custar, às vezes, até mais caro. Você é que determina. A indústria fabricante do similar é que determina o preço. Qual é a diferença entre genérico e similar, além da marca comercial? Eu tenho estudos, eu tenho que mostrar para a Anvisa que eu sou igualzinho a você. Então, eu tomo um comprimido, o comprimido do referência, eu engoli, com 20 segundos ele começou a dissolução. Com 40 segundos ele chegou no estômago. Com 48 segundos ele liberou na corrente sanguínea. Eu tenho que fazer um genérico que seja com essa mesma característica, igualzinho. O similar, não. O princípio é o seguinte, os 3 têm que resolver o problema do paciente, mas o similar pode resolver em fases e atuações diferentes do referência. O genérico, não. O genérico tem que ser cópia, 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 como diria minha avó, cuspida e escarrada,
do referência. Mas não quer dizer que o similar também não resolva. Não quer dizer que não resolva. Porque a matéria, o princípio ativo é o mesmo. O princípio ativo é o mesmo, as práticas de produção devem ser as mesmas, as normas de legislação da Anvisa, que é uma agência super séria e rigorosa, vale para qualquer um. Então, na teoria, os 3 medicamentos têm que funcionar, têm que atender a necessidade do paciente. E qual que é mais caro para desenvolver, o similar ou o genérico? Para desenvolver, na prática, o desenvolvimento é muito parecido. O similar, ele passa a ter despesas um pouco maiores, por quê? Porque eu tenho uma marca comercial. Então, eu tenho que trabalhar essa marca, eu posso fazer uma propaganda. Se é um medicamento isento de prescrição, eu posso ir para a televisão, né? Então, eu gasto. O genérico, não. O genérico, ele não tem marca, então eu não preciso promover. Então, você chegou lá com a receita dizendo, olha, eu tenho um medicamento da marca Mateus. O farmacêutico vai falar, mas tem um genérico aqui, serve? Se eu falar serve, ele pode me dar. Ele não pode falar, quer trocar pela marca Rodrigo? Ele não pode. Entendi. Não pode. Então, o similar tem que trabalhar a construção de marca, a Entendi. imagem. Então, ele tem despesas maiores, mas desenvolvimento é muito parecido com o genérico. Alexandre, para as pessoas que não conhecem o setor, existe muitas vezes reportagens que falam sobre o uso indiscriminado de medicamentos por parte dos brasileiros, né? E quando a gente se compara o povo brasileiro com outros países, principalmente desenvolvidos, Europa principalmente, né? Que lá eles são muito mais conscientes, a gente percebe que o brasileiro ainda utiliza muitos medicamentos sem prescrição médica. Por que acontece isso? É falta de regulação? O que você acha que... Porque dizem até que tem alguns tipos de medicamentos, por exemplo, antibiótico. Se eu tomar sem prescrição, eu posso estar favorecendo a criar uma bactéria resistente. Você está contribuindo para as superbactérias. Para superbactérias que vai prejudicar até outras pessoas. Por que acontece isso no Brasil? O que poderia ser feito para mudar esse ambiente? O que as indústrias farmacêuticas fazem? Na verdade, eu acho que isso é um trabalho em conjunto do setor privado, farmacêutico e do governo. Porque, antes disso, existe uma diferença entre automedicação e autocuidado. Automedicação é você realmente ir na farmácia ou você pegar a sua caixinha de sapato que você tem lá os remédios, estou sentindo o negócio, acho que isso aqui, pá, e mete para dentro o remédio. Autocuidado é você conhecer o seu corpo e você saber que ações tomar antes de ir ao médico, né? A segunda é o seguinte, que entra em... Então, é a primeira que eu acho que é a campanha da indústria privada, explicar o que é autocuidado e o que é automedicação. A segunda é, sim, uma maior regulação, porque hoje, no Brasil, a maioria dos remédios de prescrição tem aquela tarjinha vermelha, que está escrito venda sob prescrição médica. Quantas pessoas chegam na farmácia e compram um medicamento tarja vermelha sem receita? Muitas. 90%, 95%. Eu mesmo já comprei. Com certeza, você, eu, todo mundo. Então, deveria haver uma fiscalização melhor e um comportamento das farmácias de não vender o medicamento tarja vermelha em hipótese nenhuma. Se está escrito venda sob prescrição médica, me dá a sua receita. Até porque, quando você vai na farmácia popular, a farmácia pede a receita. É o mesmo medicamento que se você não fosse na farmácia popular, você comprava sem receita. Então não faz sentido. Né? Então é uma questão de regulação também. Mas, Alexandre, uma dipirona, se você for ver, tem também escrito lá, né? Venda sob prescrição médica na dipirona. Depende da quantidade de dipirona que você Entendi. Depende da quantidade, né? Acima de 1 grama, se não me engano, você precisa de prescrição. Até 1 grama você não precisa de prescrição, é aquela que você vai na prateleira da farmácia e compra. Eu, às vezes, tomo 1,5 gramas, 2 gramas sem prescrição. De dipirona? Esse rapaz é corajoso. É um milagre estar vivo. É um milagre. Eu tenho muita dor de cabeça e eu já acostumei a tomar 2 gramas de dipirona já. A gente sempre fala, outra vez, o autocuidado, para isso existem os medicamentos isentos de prescrição. Você conhece o seu corpo, você já sabe, eu estou com aquela dorzinha de cabeça, eu sei que eu tomando esse analgésico vai fazer passar. Agora, é muito importante estar atento aos sintomas. Cara, tomei um remédio que sempre passou aquela dor de cabeça e dessa vez não passou, vai ao médico, né? Eu acho que é super importante. Medicamento não é produto de consumo,
Isso a gente sempre Não é fala. produto de consumo. Não é produto de consumo. Medicamento é um caso à parte, a legislação é à parte, as características é à parte, o marketing é à parte. Uma coisa é você fazer o marketing para um shampoo, a outra coisa é você fazer o marketing para um medicamento. Tem muito mais responsabilidade regulatória. Eu fico pensando, você levantou uma questão que eu acho que é muito importante, que no Brasil é quase que um engraxamento social, porque existem certas coisas que a gente sabe que não é o ideal, a legislação diz diferente, como, por exemplo, a legislação de trânsito diz que a moto deve ocupar um espaço de carro, mas você vai nas cidades grandes, elas estão usando o corredor para poder andar, e todo mundo faz vista grossa para isso. De repente, esse caso das prescrições, né, falar, o ideal é que você tenha, mas o mercado, a prescrição para tudo, mas o mercado ele funciona. Se não fosse, a gente de repente geraria dois problemas. Primeiro, que poderia encolher o mercado de medicação, e o segundo, que muita gente que precisa da medicação, que já faz uso dela já contínuo, né, mas não tem aquela prescrição do médico, ela também não ia conseguir comprar. Você acha que existe alguma saída para essa questão que você levantou? Eu acho que sim, eu acho que o princípio básico é bom senso, né? O Brasil, o pessoal fala que tem lei que pega e lei que não pega. Você deu o exemplo aí da moto. E a outra questão, por que algumas leis não pegam? Primeiro, porque ou elas já nascem absurdas ou elas nascem impraticáveis. Né? Lance do carro, lembra que tinha que ter o kit de primeiro socorro, depois o extintor, sabe? São uns negócios muito complicados. Então, realmente, você ter que vender medicamento só com receita, vamos facilitar. O cara não tem que ir, o paciente não tem que ir no médico toda vez. Se é uma doença crônica, se é um diabetes, é uma hipertensão, ele não precisa ir ao médico todo mês para comprar o medicamento. Pega-se a receita e coloca. Essa receita tem um prazo de validade X. Carimbo do médico, CRM, bonitinho, esse negócio todo. Que já é feito, por exemplo, no Farmácia Popular. Se eu não me engano, Farmácia Popular aceita a receita com até 3 meses de validade da data da emissão. Podia ser feito isso, né? Ou você, em alguns casos, facilitar e destarjar o medicamento. Porque existem medicamentos que no Brasil são tarjados, tarja vermelha, que na Europa e nos Estados Unidos não são. São isentos. Então, eu acho que vale também. Quer dar um exemplo? É uma atualização. Você tem, por exemplo, o próprio diclofenaco, comprimidos nos Estados Unidos, que é anti-inflamatório, não estou com uma dor nas costas e tal. O próprio diclofenaco nos Estados Unidos, ele não é tarjado. É usado como bom senso, né? Por exemplo, exatamente. Um atleta que machucou, por exemplo, tem uma dor muscular muito forte, ele vai... E aqui é tarjado, né? Alguns medicamentos dermatológicos, que também na Europa e nos Estados Unidos já existem estudos que dão a segurança e eficácia, libera da prescrição. Então, eu acho que para a lei funcionar, ela tem que ser coerente e atualizada. Alexandre, eu queria agora explorar o lado das tendências desse mercado, né? Então, assim, a gente vê que está muito em alta aí se falar em engenharia genética, em biotecnologia, enfim, a gente estava até conversando sobre isso antes do programa. Inclusive, eu estava vendo um investidor americano falar que a tendência é esse setor de biotecnologia, né, de engenharia genética, causar uma revolução no mundo, talvez maior do que a inteligência artificial ou comparada. E eu fiquei bem surpreso com isso, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Então, eu queria que você falasse para o público, que a maioria é leigo, né, sobre esse mercado, falar realmente o que pode acontecer nos próximos 10 anos, 20 anos. Vamos tentar aí imaginar o que pode acontecer de revolução e quais os benefícios práticos para as pessoas. Primeiro eu vou falar, eu não sou cientista, então eu vou falar muito do que eu leio, do que eu estudo, do que eu aprendo dentro do setor farmacêutico, né? Os grandes detalhes, eu não sou cientista. Mas a indústria farmacêutica, sim, ela se você olhar a história, ela é sistematicamente responsável por inovações. Né? Você tem a pílula anticoncepcional nos anos 60, que revolucionou. Né? Você teve nos anos 90 o Viagra, que também foi outra revolução. Então, de tempos trouxe felicidade para muito velhinho. Trouxe, sem dúvida nenhuma. Né? Então, a indústria farmacêutica, ela representou viradas de páginas em termos de inovação e tecnologia extremamente consistentes e não é de hoje. Se as pessoas hoje chegam com muito mais frequência aos 70, 80 anos, a indústria farmacêutica tem um papel importante. Claro,
junto com o desenvolvimento da medicina, com a tecnologia dos equipamentos, né? Mas hoje nós temos medicamentos muito mais modernos do que tínhamos há 30 anos atrás. E que traz qualidade de vida, conforto. Qualidade de vida, prevenção e, às vezes, sim, tratamentos, né? Então, eu concordo com essa visão de que o futuro, a indústria farmacêutica vai certamente virar uma nova página, porque o futuro é biológico, né? Hoje, a grande maioria dos medicamentos, eles são sintéticos, né? São feitos em fábrica. Explica para o pessoal, para o público. Pois é, aí. o comprimido hoje ele é feito na fábrica com princípios ativos químicos, né? Desenvolvidos em laboratórios e tal. E, exemplo, eu vou tomar um comprimido para dor de cabeça, o comprimido que eu tomar vai ser igual o comprimido que você tomar e o comprimido que você tomar. E ele vai agir da mesma forma em nós três. O futuro vai mostrar que os medicamentos eles vão ser quase que individualizados. Eles vão entender o seu organismo e automaticamente atuarem da forma melhor para o seu organismo. Então, nós vamos comprar o mesmo medicamento, mas em você ele vai ter um efeito, ele vai atuar, ter um efeito não, ele vai atuar de uma forma, em mim ele vai atuar de outra, e em você ele vai atuar de outra. Porque ele vai entender o seu DNA, né? Eles são biológicos, ou seja, eles têm componentes de organismo neles, diferente de hoje, que a grande maioria são medicamentos sintéticos, são coisas, são objetos. Só para fazer uma analogia, uma comparação, o anticorpo que o nosso próprio corpo produz é um organismo. É um e ele organismo. atua de forma muito mais personalizada a partir do momento que o corpo já teve acesso com o vírus, ele já mapeou aquele DNA daquele vírus, e que inclusive as vacinas são assim, são organismos, né? E aí, eventualmente, no futuro, se você tiver contato de novo com esse vírus, o anticorpo vai agir de forma muito efetiva. Porque ele já aprendeu. Então você está querendo dizer que os medicamentos vão ser muito mais parecidos com o anticorpo do que com o sintético. Eles vão ter a capacidade de adaptação. Por exemplo, dando o exemplo lá nós três tomamos o mesmo comprimido. Esse comprimido em você, ele percebeu que você não é bom de absorção no estômago. Ele não é bom. Não é bom. Então ele vai dar um jeito de liberar a substância que ele tem em outra parte do seu corpo. Mas no esôfago, por exemplo? Pode ser na garganta, pode ser na saliva, pode ser na corrente sanguínea, onde for. Ele vai entender isso. No meu caso, de repente, sim, eu sou bom, eu absorvo tudo da maneira tradicional. Ele vai ir, no seu caso, uma outra forma. Então ele vai entender como é que eu posso ser mais eficaz nesse corpo que eu entrei. Vai ser, é isso, o futuro é isso. Basicamente, então, é o que a gente está descobrindo mais sobre o DNA. Sem dúvida, né? Tudo isso eu estou dando exemplos de um medicamento de dor de cabeça, mas multiplica isso para oncologia, para câncer, para doenças degenerativas. Isso tudo vai ser um avanço muito grande, porque eu costumo dizer, vai ser quase que um medicamento com CPF. Caramba! Né? Vai ser um medicamento para o indivíduo, para aquele paciente, e não para uma comunidade. Então, se você quer saber mais sobre isso, fique aí que a gente vai para o próximo bloco do Café On, que está sensacional. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. Ó, a água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender Ó a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉON20 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Estamos de volta com Café On TV e agora eu vou jogar uma batata quente para o nosso convidado aqui para ver se ele consegue segurar essa batata quente. Existe a opinião pública, existe um certo mal-estar com relação à indústria farmacêutica no sentido de falta de transparência. Então, inclusive, até existem algumas narrativas, não estou dizendo nem que é uma narrativa oficial, mas algumas narrativas no sentido de dizer que
a indústria farmacêutica ela faz medicamentos para a pessoa se manter comprando o medicamento, não para resolver o problema, né? Ou seja, poxa, se eu tomar um medicamento e resolver o meu problema, a indústria farmacêutica para de vender para mim. Então, o que o Alexandre tem a falar sobre essa narrativa que se criou? Essa narrativa existe mesmo, mas eu não tenho problema. 30 anos de setor farmacêutico, eu já me acostumei a ser vilão e mocinho, dependendo da situação. Mas eu acho e defendo mesmo que a indústria farmacêutica, muitas vezes, ela se comunica mal, né? Enfim, sobre o lucro, sobre não trabalhar a prevenção, porque sai mais, vale mais a pena trabalhar o tratamento, né? Eu já cheguei a ouvir, nesse mundo atual de fake news, né, já ouvi algumas vezes, a indústria farmacêutica ela já descobriu o câncer, ela só não coloca a cura no mercado porque ganha mais dinheiro tratando. Eu tenho 2 princípios para responder isso. Primeiro, financeiro não é verdade. A gente ganharia muito mais dinheiro se descobrisse o medicamento, muito mais. Né? Por quê? Porque seria para 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Mais pessoas viveriam. E hoje eu só trato quem sabe que tem câncer. Tem um monte de gente que não sabe e eu não estou tratando. Então, em termos financeiros, eu ia ganhar mais. O segundo é o seguinte: para desenvolver uma molécula, muitas vezes você envolve centenas de pessoas. Nós estamos nesse estúdio aqui, tem 6 pessoas. Se a gente contar um segredo, eu duvido que alguém não vai vazar. Já é difícil manter segredo entre 6. Vocês realmente acham, nesse mundo de internet, celular, que hoje você não pode fazer nada na rua que te filme, que 100 pessoas, não tem ninguém que vai vazar uma indústria que diz... Se contar para o Matheus, perdeu, cara. Perdeu, não. Então, quantos Matheus não tem aí nesse... Então, eu acho que isso é uma grande fake news. A indústria farmacêutica tem que trabalhar a imagem dela. Como eu falei no bloco anterior, se hoje as pessoas têm melhor qualidade de vida, se hoje as pessoas estão chegando aos 70, 80 anos numa situação física muito melhor, a indústria farmacêutica contribuiu muito. Não sozinha, mas contribuiu muito. Então, eu acho que ela sem dúvida nenhuma, ela tem muito mais benefícios do que malefícios para a sociedade. Agora, ela tem vergonha de dizer, por exemplo, de que ela ganha dinheiro vendendo medicamento. É isso que eu ia falar, porque existem as Big Pharmas, que agora tem as Big Techs, né? A Amazon, Facebook, Google, a Microsoft, e existem as Big Pharmas, né? Que são as Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer, Janssen e outras no mercado. Que são conglomerados gigantes, faturam 50, 70 bilhões de dólares. Tem a Bayer também, que eu acho que é a Bayer alemã. Todas essas são muito grandes e todas essas dão lucro. Qual é o mal disso? Bilionário. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum, né? Eu sempre falo, quando um prefeito quer levar uma fábrica para a sua cidade, ele fala, vamos gerar 500 empregos. Alguém tem que pagar os salários desses 500 empregos. É a indústria, só se paga salário com lucro. Agora, o lucro ele não pode ser exacerbado, ele não pode ser feito através de fraudes. Se o lucro ele é feito através de pesquisa, de trabalho, né? Eu pago meus impostos e ele está dentro de uma justiça, de um nível aceitável, qual é o problema? Eu acho que tem um pouco qualquer negócio tem que dar lucro. Tem um pouco dos políticos se aproveitarem disso e jogarem com a massa. Hoje estou vendo muito nos congressos americanos, no congresso europeu, muito questionamento, inclusive várias vezes os presidentes dessas grandes Big Pharmas têm que ir até o congresso e aí tem sempre um político que está atacando veementemente, falando, atacando eles. Talvez seja uma questão política também. Eu acho que é política e de regulação, né? O que pega muito mal para o público em geral é quando é divulgado salários dos CEOs globais dessas farmacêuticas. Os caras ganham, não é o caso dos CEOs locais, deixando isso muito claro, né? Mas esses caras ganham 100 milhões, às vezes, de bônus, 200 milhões. Então, a diferença entre a remuneração desse cara e a remuneração média da empresa que ele é o CEO, sei lá, dá 1.000, 2.000 vezes. Talvez isso seja um absurdo. Ainda que seja uma empresa privada, a decisão é dela. Né? Agora, o cara gera lucro também. Você deve ser uma figura-chave no mercado farmacêutico. Não, eu acho que todo líder é uma figura-chave na empresa, não só para traçar estratégias para ser bem-sucedido, mas para guarnecer a ética,
né, a política de igualdade, disseminar a cultura e ser justo, né? Eu sempre digo que numa empresa, seja ela farmacêutica ou qualquer setor, a gente não tem que buscar democracia. Democracia é para os governos, né? A gente tem que buscar justiça, né? Então, vocês na minha empresa não necessariamente têm que ganhar o mesmo salário, porque vocês fazem funções diferentes e entregam resultados diferentes. Agora, vocês têm que ter ferramentas iguais, vocês têm que ter as mesmas condições para apresentar o trabalho de vocês. Isso é justiça, não é democracia. Como é que estão as margens hoje? Desde a gente tem uma linha de produção que vai da matéria-prima, produção do insumo, né, geralmente da Índia ou China, que você vinha falando, passa para a fabricação, né, a importação, passa para a distribuição, passa para as farmácias. Como é que funcionam as margens? Vocês têm uma margem, o fabricante tem uma margem melhor do que o distribuidor, a farmácia consegue ter uma margem melhor, a gente tem algumas indústrias que atuam tanto no varejo como também na distribuição. Olha, num processo comercial, né, que ele pega basicamente 3 grandes etapas, que é a indústria, o distribuidor e a rede, e a loja da farmácia, né, a ponta que chega ao consumidor. Num processo normal, as margens são boas para os 3 setores. Quando o processo começa a ficar desbalanceado, normalmente, quem sofre mais é a indústria, vai falar, o cara da indústria está chorando aqui. Mas é verdade, mas muitas vezes a culpa é da própria indústria, deixar isso claro. A gente sofre mais porque a gente cria condições que desbalanceiam esse processo. Por quê? Porque, na verdade, quem mais lida com outros jogadores na formação do preço é a indústria. Porque eu lido com um cara que vende matéria-prima, eu lido com um cara que me vende a embalagem, eu lido com a água, eu lido com um cara que me fornece a energia, esse negócio todo para vender. Quando eu vendo para o distribuidor, eu já estou vendendo o produto final e o distribuidor repassa esse produto com uma margem que é justa, porque ele tem o custo logístico, esse negócio. Então, eu acho que hoje as margens, num processo normal, elas são aceitáveis, mas claramente, se você olhar estudos de longo prazo para trás, as margens da indústria farmacêutica elas têm encolhido. Ah, isso tem gerado a empresa ter resultados negativos, falência? Não, nada disso. Tem aumentado o volume. Nada disso. Tem encolhido, mas aumentado o volume. A gente aumenta o volume, aí você ganha, por exemplo, quem tem fábrica, você ganha na economia da escala. Então, um grande resumão eu acho que as nossas margens estão num patamar bom. Tem gente pior, mas tem gente melhor. Matheus, sensacional, né, Matheus? Eu aprendi muito aqui, cara. Eu um também. cara super didático. Super didático. E ele fala de uma forma descontraída, tranquila, né, cara? Parece que ele tá batendo um papo, assim, informal. Explica para quem é do setor e para quem não é, principalmente, né? Que é a grande maioria. E ele gerou muito valor, com certeza, aqui pra gente, pro programa e pra audiência que tá aqui com a gente. Eu fico muito feliz aí, muito honrado de estar aqui com você, de ter trocado essa experiência aí. Pô, muito obrigado. Não, a honra é toda minha, eu adorei. Passa tão rápido, você falou que ia passar rápido. Passa rápido, e cara. passa mesmo, o papo, né? quando é bom, passa rápido, O papo, né? quando é bom, a companhia é boa, a gente não quer que termine. Muito obrigado. Vamos marcar de conhecer a sua empresa lá no... Vai ser um prazer, vocês vão conhecer uma fábrica tinindo, bonitinha. Tem como sair com alguns remédios de dor de cabeça? Isentos de prescrição tem. Com prescrição só se você levar a receita. Pessoal, e assim a gente se despede de vocês. É um programa sensacional. Fiquem com a gente, acompanhem sempre um programa novo, porque vocês sabem que a gente sempre procura trazer aqui convidados que possam agregar com você e para os seus negócios. E agora para a sua vida, qualidade de vida é tudo, né? Então, Café On TV, você está sempre convidado a sentar com a gente aqui e participar toda semana um episódio inédito e acompanhe as nossas redes sociais. Um grande abraço.